Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao nosso programa Mid Marketing. A gente chega hoje ao episódio de número 151. Já são mais de 3 anos que a gente bate um papo com profissionais das áreas de marketing, inovação e comunicação das principais empresas do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente conversa com a Camila Nunes, que é líder de marketing da Amazon no Brasil. Tudo bem, Camila? Muito obrigado pela presença. É um super prazer bater esse papo contigo. Oi, Renato. Oi para todo mundo que está assistindo a gente ouvindo. O prazer é meu em poder falar com todo mundo hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Camila, a Amazon é uma empresa totalmente diferente das que a gente está acostumado a conversar aqui, né? É uma empresa de tecnologia, mas é a maior plataforma de e-commerce do mundo e é uma plataforma de streaming, né? Com o Prime Video, com o Twitch, e tem os devices, Alexa, o Kindle. Como que o marketing da empresa se organiza aqui no Brasil, até para as pessoas entenderem um pouco melhor o seu trabalho no dia a dia? Legal. O que a gente gosta de falar aqui, né, é que os nossos princípios de liderança, a gente tem alguns princípios de liderança hoje, mas alguns que eu posso citar são obsessão pelo cliente, paixão por inovação, eles são parte do nosso DNA e é o que une a gente como time, né, para a gente entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Então, mesmo a gente tendo essa gama tão ampla de produtos e serviços, nós somos efetivamente um time só, unidos pelos nossos princípios de liderança. Aqui no marketing no Brasil, a gente se organiza em vários times, e o nosso objetivo é sempre atender a expectativa do cliente, oferecer a melhor experiência para o cliente brasileiro, né? Então, nós temos times responsáveis desde o marketing de massa, que a gente chama, temos times responsáveis pelo marketing de performance, nós temos times para pensar no engajamento do cliente com as nossas marcas, e um time específico para pensar na experiência do cliente Prime, né? A gente é uma empresa matricial, a gente interage muito com o time de assessoria de imprensa e com os times globais, sempre para pensar na melhor forma da gente se comunicar com o cliente brasileiro, de uma forma muito autêntica, local e que vai mostrar o melhor dos nossos produtos e serviços, né? Um exemplo importante de como a gente faz isso é o programa Prime, né? Então, ele exemplifica super bem a nossa obsessão pelo cliente, paixão por inovação, que é o que faz a gente ser um time só. Ele foi um programa criado alguns anos atrás, é um programa global que une o melhor de benefícios e entretenimento, e de entrega, né? Então, o cliente tem frete grátis e rápido, tem vídeos, filmes, séries, músicas e muito mais. Então, apesar da gente ser uma empresa matricial, onde a gente interage bastante com outros times locais e com times globais, aqui no Brasil a gente tem um time de marketing 100% focado em como a gente vai oferecer a melhor experiência e falar com o cliente de uma forma muito autêntica, local, né? Explicar o programa Prime para os nossos clientes brasileiros e convidá-los a experimentar. Então, a forma como a gente dividido aqui hoje não tem nenhuma atividade feita em marketing hoje que não seja feita pelo nosso time local. A gente interage com outros times e adapta o que for melhor para a realidade do consumidor brasileiro. Às vezes a gente acha que, como é uma empresa global muito grande, norte-americana, vem muita coisa de fora para dentro, e não é isso que acontece, né? Como que se trabalha para explicar todos esses produtos, todos esses pontos de contato que acontecem entre a empresa, né, as empresas que vocês trabalham aí dentro, e o consumidor? E eu queria que você me falasse também com quantos consumidores vocês lidam mês a mês, quantas pessoas compram no site da Amazon. Queria que você falasse um pouco sobre esses números. Legal. Sobre números, o que a gente pode falar hoje é que nós somos um dos maiores sites de e-commerce do Brasil em tráfego, de acordo com a SimilarWeb, né? A SimilarWeb é uma ferramenta que existe pública, que mapeia o tráfego por alguns segmentos de mercado, e o varejo digital é um deles, então nós somos um dos maiores sites hoje em termos de tráfego no Brasil. E a forma como a gente explica, né, esse conjunto de produtos e serviços, a gente tem um foco muito grande em explicar de uma forma muito didática e fácil para o cliente brasileiro. Então, a gente fala aqui que nós somos uma empresa feita por brasileiros para brasileiros. O meu time é 100% brasileiro. Então,
a melhor forma que a gente encontrou, né, de atingir esses clientes e mostrar para eles todos os benefícios, tanto do programa Prime quanto da nossa marca Amazon, é a gente se aproximar do cliente brasileiro e mostrar que a gente está muito envolvido com o dia a dia do Brasil, né? Então, a gente pensa sempre em como a gente une as características de uma marca global, né? Que são marcas Amazon, Prime, Alexa, com uma execução local que seja criativa. Então, um exemplo que eu posso dar de como a gente faz essa ponte para se aproximar do brasileiro e mostrar de uma forma fácil o que é a Amazon, o que são os nossos serviços, é a nossa campanha de A a Z, né? Então, a campanha de A a Z, o mote dessa campanha é que você encontra tudo para você de A a Z na Amazon. Essa construção de A a Z, ela é uma construção global. Então, se você for olhar outros países, né, a gente também fala de A a Z. Porém, a forma como a gente encontrou de falar aqui no Brasil, ela é muito autêntica com a nossa cultura. Então, se você olhar, a gente pegou a construção global de A a Z e a gente adaptou para o conceito local de gambiarra, né? Então, todo mundo aqui hoje fala de gambiarra. Se você for olhar os nossos filmes, eles todos são sempre um filme onde a gente mostra como o cliente usa a Amazon para, de uma forma criativa, resolver um problema ou fazer uma melhoria numa situação que ele tem. E gambiarra é uma coisa muito própria do Brasil, uma palavra que existe principalmente em português, né? E que mostra de uma forma muito pura como a população brasileira é. Nós somos criativos, nós somos resilientes, né? A gente procura recursos que não necessariamente seriam o pensamento lógico. Então, a gente ficou muito feliz, por exemplo, esse é um exemplo muito bem sucedido de como a gente adaptou uma construção local de uma forma fácil e principalmente que o brasileiro se identifica, né? Porque quem que nunca fez uma gambiarra dentro de casa? Então, o primeiro filme da gambiarra que a gente fez foi num momento de isolamento social e era um filme onde o cliente, ele estava trabalhando de casa e ele tinha um gatinho que queria atenção, e aí ele foi lá e fez uma gambiarra com um aspirador robô, uma caneta de laser e uma fita adesiva para construir um brinquedo que fosse distrair o gatinho. Então, e você encontra tudo de A a Z, né? Desde a fita adesiva até o aspirador robô, tudo tem na Amazon. Então, a forma como a gente encontra de explicar toda essa gama de produtos e serviços que a gente tem de um jeito fácil é a gente ser muito próximo da cultura local, né? E falar muito diretamente com o que o brasileiro tem de mais inerente na nossa cultura, né? Esse é um dos exemplos que eu posso te dar, que eu acho que são um dos mais bem-sucedidos, assim, que a gente tem. Legal, isso que culminou na campanha com a Xuxa, né, que fez um super sucesso também, né? Foi uma das construções que a gente fez localmente. A gente faz várias outras ações locais, exatamente por isso, né? Para a gente poder mostrar que nós somos uma empresa feita por brasileiros, para brasileiros, e a gente está pensando de um jeito muito criativo em como a gente pode contar de uma forma fácil o que a gente faz, né? Então, acho que é um outro bom exemplo de ações que a gente está procurando para a gente se aproximar culturalmente do brasileiro. E o brasileiro gosta muito de promoção, né? A gente acabou de passar pela Black Friday, hoje é a conhecida Cyber Monday. O consumidor nunca teve tão atrás de promoções, vocês percebem isso no dia a dia? E o pessoal ainda espera a data para comprar produto ou aproveita de promoções esporádicas? Antigamente se esperava muito, né, para uma super promoção e tal. Hoje o pessoal monitora isso mais ou menos no dia a dia. Queria que você falasse sobre isso e queria que você falasse um pouco também como que vocês criam conteúdos específicos para essas datas que são tão importantes para vocês no varejo. Legal, bom, a gente teve a Black Friday agora, hoje a gente está na Cyber Monday, então a gente entende, né, que esses eventos promocionais, eles são uma oportunidade de levar a Amazon para cada vez mais brasileiros. Então, é uma forma de apresentar os nossos produtos e serviços para novos clientes e também de engajar os clientes que já compraram com a Amazon a ter uma segunda, terceira, N experiência, né, com a gente. A gente entende, né, que no momento
que a gente está e a forma como a economia está e tal, é ainda mais importante para o brasileiro que ele possa encontrar boas ofertas e boas promoções. E a gente é muito focado em fazer isso aqui. Eu brinco que o quarto trimestre é um momento que eu e o time de marketing, a gente fica em êxtase, porque a gente adora programar. Claro que a programação, a gente brinca aqui, né? A programação do próximo evento termina no dia que acabou o último evento. Então, a gente teve o Prime Day em julho, por exemplo. Julho, dia 13, meia-noite e 1, fechamos Prime Day, agora vamos pensar na Black Friday. Então, são meses de preparação, mas a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que é uma oportunidade de mostrar o melhor que a gente tem para os nossos clientes e trazer uma experiência para mais gente ainda, né? E para a gente mesmo como cliente, a gente compra muito, divide dicas e tal. Então, o que a gente pensa aqui é um momento que tem mais importância ainda, porque a gente sabe a importância de encontrar boas ofertas e promoções, e a gente sempre faz. O nosso objetivo sempre é fazer um evento maior e melhor do que o evento anterior, né? Não só comparado, essa Black Friday, por exemplo, não só comparada com esta Black Friday, mas comparada com Prime Day, por exemplo, em julho. A gente está sempre pensando como a gente pode inovar, fazer coisas diferentes, trazer mais descontos, mais promoções, e a gente busca muito garantir que a gente está fazendo ofertas em promoções em todos os tipos de produto, né? Então, o nosso de A a Z, ele não é só nos produtos que você pode encontrar na Amazon, também é nas promoções, porque a gente entende que cada pessoa está com uma necessidade, procura alguma coisa, né? Então, isso é para a sua primeira pergunta. Para a sua pergunta sobre aguardar a compra de produtos, no ano passado a gente percebeu, né, que a Black Friday ela funcionou como um momento de antecipação das compras de fim de ano. Então, a gente entendeu que o cliente estava procurando fazer compras antecipadas e a gente refletiu isso na forma como a gente trabalhou as ofertas ao longo desse mês todo aqui de Black Friday, né? Foi um evento de um mês, a gente está fazendo o fechamento hoje, no final do dia, mas a gente reflete esse comportamento de não só eu não tenho só pessoas esperando para comprar, né, uma boa promoção, mas as pessoas também estão começando a antecipar e planejar um pouco as compras de final de ano. Então, para a gente foi super importante planejar um evento para 2022 que levasse isso em conta e sempre levando o cliente brasileiro em conta. Então, eu vou dar um exemplo claro. Hoje a gente está na Cyber Monday, né? Cyber Monday a gente entendeu nos últimos 2 anos, né, que foi um termo que não é muito popular com os brasileiros, não é algo que emplacou da mesma forma como a Black Friday, por exemplo, né, que é um termo que todo mundo conhece. Então, a gente trocou o nome do nosso evento de Cyber Monday hoje, então ele é o evento de últimas horas, porque não faz sentido para o brasileiro eu fazer um evento e dar uma nomenclatura para uma promoção que não se conecta com o que a gente entende, com o que a gente percebe, né? Então, a gente fez esse ajuste aí esse ano, tendo em vista o comportamento do nosso cliente, para a gente continuar sendo muito próximo desse grupo de clientes que a gente fala o tempo todo. E hoje também dá para fazer uma promoção especial para cada consumidor, se você quiser, né. As pessoas até brincam às vezes que as marcas adivinham o que a gente está querendo, né. Antes da gente antigamente falava: "Ah, eu falei uma palavra e de repente apareceu o anúncio". Agora a gente pensa e não fala a palavra e mesmo assim aparece o anúncio, né. Como que é esse trabalho de análise de dados aplicados ao marketing e às promoções do dia a dia? Legal. A gente ouve o cliente muito, né, o tempo todo. Seja com dados desses clientes, seja com anedotas, né, coisas que os clientes falam para a gente nos nossos canais de atendimento, em social media. Então, a gente tem uma forma de trabalhar aqui que a gente começa com o cliente e trabalha de trás para frente, né? É uma das nossas das partes muito importantes da nossa cultura e dos nossos princípios de liderança é a gente inovar a partir do cliente, né? Então, a gente, além das ações que a gente faz em marketing para a marca como um todo, de massa e tal, os clientes, a gente customiza muito a experiência do cliente no site de forma automatizada, com base no que ele nos dá de sinais. Então, o cliente adiciona um produto na lista de desejos dele, por exemplo, a gente adapta toda a navegação dele e a forma como a gente oferece outras opções e mostra o que mais a gente tem com base nisso.
durante o período de Black Friday, por exemplo, né, ao longo de todo o ano, mas na Black Friday acaba ganhando uma importância especial, né? O cliente pode seguir as ofertas que ele quer ser avisado no aplicativo. Então, ele entra no nosso aplicativo Amazon Shopping, que é o nosso aplicativo de compras, e ele pode seguir, né? Ele segue as ofertas e quando esse produto entra em promoção, a gente avisa o cliente. Então, esses são alguns exemplos de como hoje a gente trabalha de trás para frente, ouvindo o nosso cliente, e daí a gente personaliza e customiza a navegação dele. Isso com uma perspectiva de experiência de navegação do cliente, experiência de compra. Como marca, a gente trabalha com muitos insights do cliente, né? Então, hoje, desde que a gente lançou, né, o nosso trabalho de marketing de marca, todas as campanhas foram produzidas localmente, né? Então, todas as campanhas que vocês veem de A a Z, né? Prime Day, inclusive, ele é uma campanha global, mas ele tem muitos criativos que a gente produz localmente. E todas essas campanhas, inclusive as de Prime também, que não são Prime Day, elas são produzidas localmente. Isso veio de um insight do cliente. O cliente está acostumado a ver propagandas produzidas localmente, e como que eu vou conseguir fazer essa ponte entre uma marca global com uma expressão local. Então, a Gambiarra foi um dos exemplos para a nossa marca Amazon, né, que é a marca do nosso site. Tem o exemplo de Prime, por exemplo. Então, a gente tem uma campanha que a gente chama do Muito Bom para Ser Verdade, Bom Demais para Ser Verdade, que é uma campanha onde a gente vai contando todos os benefícios que estão inclusos na mesma assinatura, né? Então, frete grátis, frete rápido, filmes, séries, músicas e tal, de uma forma que é muito característica nossa, que é aquela coisa do, mas isso aqui também, mas aquilo ali também, mas não é possível, né? Será que tudo isso? Então, a gente vai também adaptando muito ao insight local e ao que a gente ouve dos nossos clientes. Então, da perspectiva de marca é isso, e também a gente tem a perspectiva de experiência de navegação e compra, que eu falei um pouquinho antes. Legal, então não é magia, né? É tecnologia mesmo, a gente recebe no dia a dia isso. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Camila para falar um pouco mais sobre o crescimento da importância dos influenciadores nesse momento de compra, né? Dos criadores de conteúdo nesse momento de compra, na nova publicidade. A gente volta já já. A saudade acabou! O maior festival de pré-carnaval de São Paulo está de volta. Vem aí o Carnaval 2023. Shows de Zé Neto e Cristiano, Glória Groove, Barões da Pisadinha, Cláudia Leite, Dub Dogs, Luísa Sonza, Baiana System e muito mais. Dia 4 de fevereiro no Allianz Parque. Garanta já o seu ingresso. uol.com.br/carnawalsp ou na ingresso.com. Carnaval, o seu reencontro com o carnaval é aqui. Voltamos! Essa semana a gente recebe a Camila Nunes, que é líder de marketing da Amazon no Brasil. Para quem não sabe, a Amazon é a maior anunciante do mercado norte-americano, né? E já é um grande anunciante também no Brasil. Além de mostrar as ofertas, também fala da marca e dos seus produtos. A gente tem acompanhado, Camila, uma mudança na criatividade publicitária como um todo, né? Antigamente a criatividade era a criatividade, por fazer coisas geniais, mas essa ideia está perdendo espaço para a criatividade útil, né? Aquela que entra na transformação dos negócios, que potencializa o e-commerce principalmente e faz as pessoas engajarem, defenderem a marca. Como que vocês têm feito para que essa criatividade por criatividade não se perca, que ela seja revertida em números? Porque vocês vendem, né, produtos, vocês têm o número de assinantes, vocês têm o número de vendas, então não pode ser só uma criatividade genial, se é possível dizer só, mas tem que transformar aquilo no número de venda mesmo. Legal. A gente trabalha para se aproximar do cliente brasileiro onde quer que ele esteja, né? E hoje a gente entende que o processo de pesquisa e compra, navegação, ele não é um processo linear. Então, o cliente usa várias fontes e várias formas de se informar antes da decisão de compra. A gente, no marketing, a gente trabalha em todas as etapas desse funil do cliente, desde o momento que ele está pesquisando, né, ele está descobrindo o produto que ele quer, a marca que ele quer, através de ações de massa,
né, até quando ele está próximo da compra e da conversão. A gente trabalha muito canais de busca, o nosso programa de associados, né, o programa de associados é um programa que existe hoje aqui no Brasil, onde é disponível para todos os criadores de conteúdo, é um programa que você faz um custo por ação, né, que você recebe por um custo por ação, e os criadores de conteúdo são uma parte bem importante aí da nossa estratégia, a gente pode falar um pouco mais para frente, mas a gente se aproxima do cliente em todos esses locais em que ele está pesquisando e decidindo uma compra, para mostrar para ele, né, para apresentar a Amazon, mostrar os produtos e serviços que a gente tem. Então, uma das coisas que a gente faz, né, para garantir isso, a gente tem produção dos nossos filmes criativos e peças, né, que a gente vai rodar, elas são específicas por canal, por exemplo. Então, em social media, né, que a gente sabe que dependendo do canal de social media, o tipo de conteúdo, né, o cliente consome conteúdo de formas diferentes, a gente passou a produzir as nossas campanhas especificamente pensadas para cada um desses canais, para a gente garantir que a gente vai ter a atenção do cliente, né? Que a gente vai ser relevante, mas que a gente vai estar presente se ele, em algum momento de pesquisa, compra, navegação, desde o momento que ele está se informando até quando ele está pronto para comprar. Então, para a gente, é dessa forma que a gente vê a criatividade eficiente, né? De uma forma que a gente trabalha com todas as nossas agências hoje para internamente, né? A gente tem um time interno também para alguns canais, para a gente garantir que a gente está, primeiro, presente em todos os momentos com o cliente, e segundo, entregando mensagens relevantes para cada momento que o cliente tem do processo de compra dele, né? Então, a gente faz essa coisa bem customizada, em escala, para a gente garantir que a gente está gerando uma publicidade, uma criatividade que reverte depois para a gente em resultado com os nossos clientes brasileiros. A maneira da publicidade trabalhar no Brasil, antigamente e até agora, não era bem assim, né? Era uma criatividade muito mais feita mão a mão, né? Muito mais feita manualmente, né? Como que isso tem mudado também na maneira de vocês trabalharem com as agências? Hoje em dia é mais fácil escolher a agência que trabalha da forma de vocês, antigamente era mais difícil, né? A gente trabalha hoje com as nossas agências totalmente combinado, então a gente é um time multifuncional entre o time de marketing, o time de assessoria de imprensa da Amazon também, e todas as nossas as agências que nos atendem, para a gente construir uma mídia, né, e uma campanha que engaja os clientes e que ela seja contextual, né, uma coisa que não seja chata, que o cliente não se sinta interrompido. Então, vou dar um exemplo, né, uma das coisas que a gente fez para esse ano, a gente é um dos patrocinadores da transmissão do futebol da Globo, né? E a gente fez uma ação contextual, onde em várias situações ao longo do jogo, a gente entrava com uma barra de busca do de A a Z, né? Então, o primeiro exemplo que a gente rodou, que até viralizou, foi o jogador, ele chutou a bola para muito longe do gol, né? Um chute a gol que foi, ele errou por muito, a gente entrou com a barra de busca, falou assim, precisando de óculos, e aí ia lá no óculos, né? Então, essa é uma mídia que ela é muito contextualizada, né? E ela gera engajamento, ela não vai gerar a sensação de interrupção, ela não vai gerar, eu tô sendo incomodada, ela gera uma experiência, né? A gente procura uma boa experiência para o cliente, inclusive na propaganda que a gente faz. Ela gera uma surpresa positiva. Esse vídeo viralizou, né? Principalmente dentro dos grupos de futebol, como uma coisa super divertida e diferente. A gente teve vários outros exemplos, esse foi o primeiro, mas a gente seguiu fazendo coisas que tinham um contexto com a partida de futebol. Então, esse é um exemplo de como a gente, junto com as nossas agências, a gente está pensando em como entrega uma boa experiência nas nossas campanhas para os clientes, né? A gente tem vários outros exemplos também, então no Prime Day, por exemplo, a gente fez um live commerce, porque a gente também entende que isso é uma expectativa do nosso cliente. A gente, como eu falei, né, agora há pouco, a gente vai estar próximo do cliente em todos os momentos em que ele julgar que são momentos importantes para a decisão de compra dele. Então, a gente fez um projeto de live commerce que nada mais era do que uma caixa da Amazon gigante, ali no Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo, que é um lugar de alto
tráfego, então a gente juntou o digital com o offline, né? Então a gente teve várias lives, a gente fez 4 lives ao longo de 2 dias, então os clientes podiam assistir ao vivo, olhando para dentro da caixa. A gente tinha influenciadores lá dentro, grandes, então a Lorelai, o Gianluca, o Luba, com os nossos associados como convidados, ajudando os clientes a escolherem os produtos, né? A gente teve milhões de visualizações nessas lives, porque, de novo, a gente está fazendo uma campanha e um marketing, uma mídia contextualizado. A gente quer entregar para o cliente uma coisa que não seja uma interrupção. Então, as lives, elas não eram lives só de você demonstrar o produto. Então, tinham jogos, tinham várias coisas de entretenimento para o cliente poder se sentir engajado com aquele projeto que a gente fez, sabe? Então, para a gente, esses são 2 exemplos de futebol e o Prime Day Studio, que a gente chama, né? Que era uma caixa enorme na Paulista, as pessoas passavam e falavam, nossa, que caixa imensa e tal, para ser interessante e gerar uma experiência de conexão com a nossa marca, né? Legal, uma pena que esse exemplo do futebol foi justamente no jogo do Corinthians, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Você falou dessas estratégias de marketing contextualizadas. Mesmo a do futebol, se você tiver uma boa estratégia por trás de influenciador, de criador de conteúdo que reverbere aquilo na hora, fica um casamento perfeito, né? Como que vocês trabalham isso internamente? Vocês têm uma equipe dedicada para escolher os influenciadores, para fazer as ações com ele, ou é a equipe de marketing como um todo que trabalha a questão dessa parte dos criadores de conteúdo? Legal. Hoje a gente tem um time multifuncional, né? Como tudo aqui na Amazon, a gente faz tudo junto. Então, a gente trabalha dentro do meu time de marketing, com as nossas agências e a nossa assessoria de imprensa. E, de novo, né? A gente está sempre pensando o que é importante para o cliente brasileiro. Então, a gente sabe que o cliente brasileiro é altamente engajado com redes sociais e com influenciadores. Então, a gente vai trabalhar para estar próximo do cliente através desses canais, né? De uma forma bem intensa, né? Então, no Brasil, a gente trabalha isso de um jeito muito intenso. E a forma como a gente faz isso, na verdade, são 2 formas, né? A primeira ao longo do ano todo, a gente tem o nosso programa de associados, como eu já comentei, que é um programa que está aberto para todos os criadores de conteúdo. Então, isso é uma forma da gente se aproximar do cliente de um jeito contextualizado, porque eu estou com um criador de conteúdo que está falando com o público dele, que entende o que é importante para o público dele, né? Então, isso ao longo do ano todo a gente tem, e nesses períodos de ações promocionais, a gente tem ações especiais para esses criadores de conteúdo, para garantir que está todo mundo trabalhando e fazendo uma experiência melhor para o cliente, se aproximando mais. Além disso, a gente trabalha com influenciadores para cada campanha que a gente roda de marca ou grande momento promocional, a gente pensa qual é o projeto que a gente vai fazer com os influenciadores que vai aproximar a gente do cliente. Então, no Prime Day, por exemplo, a gente teve o Prime Day Studio, que eu acabei de te falar. Agora, na Black Friday, a gente fez um projeto bem relevante com o canal de YouTube do Desimpedidos, né? Que é um canal de esporte, até pelo momento que a gente está. Então, a gente vai pensando e estruturando de uma forma que eu tenha a minha principal campanha e que os influenciadores e os criadores de conteúdo e os nossos associados, eles são uma parte fundamental dessa estratégia, que nos aproxima do cliente com muita propriedade, né? E de uma forma muito contextualizada, porque cada influenciador e cada criador de conteúdo sabe a melhor forma de se comunicar com seu público. Você comentou um pouco das live commerces, né? A gente tinha o exemplo da China, ou tem o exemplo da China, lá é muito grande esse mercado, é muito importante, e aqui no Brasil as pessoas esperavam, de certo ponto, que fosse um pouco maior, né? Fosse um pouco mais engajado. Você acha que isso é uma adaptação do mercado, que a gente vai ter esse engajamento, ou a gente já tem esse engajamento que já era esperado? Pelo mercado anunciante como um todo, na verdade. Legal. O cliente brasileiro, de novo, a gente volta sempre para pensar no comportamento do cliente, né? Então, o que o cliente espera? O cliente brasileiro é um cliente altamente engajado com redes sociais, né? Então, tanto em termos de
o alcance das redes sociais dentro da nossa população, quanto a quantidade de tempo que os brasileiros passam dentro de rede social. Então, a nossa visão aqui na Amazon é que o cliente, ele espera, né, ele espera ter essa junção de compras e entretenimento, né, dentro de um conteúdo de live commerce, né? E a gente faz isso em todos os eventos de formas diferentes, exatamente para a gente poder surpreender o cliente, né? De formas criativas. Então, a gente primeiro fez um estúdio grandão. Na Black Friday do ano passado, a gente teve um live commerce que foi um reality show de 5 dias, né? Que as pessoas ficaram numa casa, os influenciadores. Esse ano, a gente trabalhou com o time do Desimpedidos, né? O canal do YouTube do Desimpedidos. Então, é uma tendência, é uma expectativa, é um comportamento do nosso cliente brasileiro. A gente vai trabalhar sempre para se aproximar disso. A forma como na Amazon a gente faz a gente tenta encontrar a cada evento um jeito diferente de fazer isso, para que a gente possa surpreender e, como eu falei lá no comecinho, né, a gente fazer um próximo evento maior e melhor do que o último. Então, como eu posso fazer que dessa vez seja maior e melhor? A gente está acabando a Black Friday hoje. Acabou a Black Friday, a gente já vai começar a planejar o próximo evento e entender o que a gente pode trazer de diferente e trabalhar com influenciadores para fazer isso, mas a gente entende que é algo muito importante, né? E eu acho que a gente fica muito feliz com essa trajetória que a gente construiu ao longo dos últimos anos em marketing, que é um reflexo de como a Amazon no Brasil como a gente tem um compromisso de longo prazo com o Brasil, né? Que a gente tem recebido vários reconhecimentos. Então, um dos reconhecimentos aqui que para todo mundo que está ouvindo faz bastante sentido, a gente foi indicado como anunciante do ano ao Prêmio Caboré. Então, deve sair aí nas próximas semanas o resultado, mas é um reconhecimento de como a gente toda vez que a gente está fazendo uma nova campanha, que a gente bola uma nova estratégia de marketing, uma nova iniciativa, a gente vai pensando em, bom, vamos parar e voltar para o cliente, né? O que o cliente espera, o que ele quer e como eu posso surpreendê-lo, ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente tem esse desafio de se aproximar do cliente, mostrar de uma forma muito fácil o que é a Amazon e os benefícios que você tem sendo cliente da Amazon. Legal. Vamos falar um pouquinho de mercado de assistente de voz, né? Ele tem crescido muito, principalmente no Brasil, né? O brasileiro sempre gostou muito de áudio, desde a época do radinho de pilha, mas esse áudio digital tem crescido muito. A Alexa hoje é um device muito importante para um contexto todo, né? Mas também nos celulares, nas buscas, nas compras, as pessoas têm aumentado, né, a sua utilização. Como que é esse trabalho de criação de vocês para esse mercado especificamente? O que vocês têm criado de diferente para a Alexa aqui no Brasil? Legal. Primeiro a gente fica muito feliz, né, com a repercussão e a aceitação que os clientes brasileiros têm com a Alexa e com os nossos dispositivos Echo. Eu posso falar que na Black Friday de 2021, né, os dispositivos Amazon como um todo foi uma das categorias recorde com maiores vendas ao longo da Black Friday do ano passado. Então, isso é um grande indicador de como os nossos produtos fazem sentido para o cliente brasileiro. Aqui no Brasil, a gente tem um time de conteúdo dedicado para a Alexa, né? Então, um time que vai pensar como a gente trabalha para fazer cada vez mais a Alexa ser mais brasileira, né? Então, ela tem muitas falas hoje, né? Muitas respostas que viralizam, que ficam até coisas divertidas e inusitadas. E a gente está sempre pensando nesse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que realmente aproxima a gente do brasileiro, aproxima os clientes do produto e mostra para os clientes que a gente tem uma linha de produtos, né? Eco, com Alexa e outros produtos que tem Alexa que não são da nossa linha de dispositivos, que facilita muito o dia a dia do cliente e que também é divertido, né, e interessante e gera essa conexão emocional que a gente vê hoje muito em rede social e tal. Então, a gente tem um time dedicado para pensar em conteúdo para Alexa aqui no Brasil. Legal, Camila, obrigado pelo tempo, foi muito bom
a gente entender um pouco mais sobre como funciona o marketing de uma empresa tão grande, né, com tantas possibilidades de ponto de contato com o consumidor no dia a dia. Legal, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada. Obrigado a você. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que a gente tem mais de 150 episódios aqui no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muita entrevista bacana, muita gente legal, muita história boa sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. A gente volta na outra segunda-feira, 14h, com um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Gimenez e Antoine Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. UOL.